Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos a Deus. Oremos. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui te adorando. Senhor, nós te pedimos, abençoe o povo da Ucrânia, aqueles, Senhor, que estão com medo e perdendo seus entes queridos, seus pais, filhos e maridos. Traz a paz, Senhor, para o coração deles. Abençoe todo este culto, tudo que será realizado. Nós já te agradecemos. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 103, de 1 a 11, que diz assim: Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche os bens da sua vida, de modo que sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as suas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, a cada fio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim, por você. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora tenha lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim e por você.
Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Ouviremos um hino pelo nosso irmão Jonatas Jordão. A melhor coisa do mundo é amar. A melhor coisa no mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo, o poder de Deus nesse lugar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. A melhor coisa no mundo é amar. A melhor coisa no mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo, o poder de Deus nesse lugar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o teu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. Oh, oh, oh. Agora ouviremos a palavra de Deus através do seu servo Roberto Souza. Deus possa estar abençoando grandemente. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nosso desejo é que todos estejam bem, felizes e gozando das bênçãos infindas do nosso bom Deus. Para mim é um motivo ímpar, de grande alegria poder estar aqui nesse horário especial, nessa noite, esse dia que com certeza Deus preparou para cada um de nós e compartilharmos um pouco da palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo
28, 29 e 30. São versículos bem conhecidos da gente e logo a gente vai lembrar que já lemos várias vezes esses textos, já lemos várias vezes esses versículos. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus possa aplicar, né, essa palavra nos nossos corações, que a gente possa ouvir a voz de Deus através da sua palavra nesse dia. Pai Santo, Pai querido, nós bendizemos o Teu nome neste dia. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma grandiosa, que realmente possamos receber a Tua palavra e, como ela mesma nos instrui, guardarmos nos nossos corações. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que a gente acaba de ler, né, que a gente sempre escuta em mensagens mais de cunho evangelísticos, né, assim, quando a gente está pregando o evangelho para alguém, a gente costuma realmente fazer o convite, né, apresentar a proposta de Jesus Cristo, e que não tem proposta melhor, né? Imagina você tocar um fardo pesado por um fardo leve, né? Como é bom a gente poder ter essa opção, essa condição, receber de alguém essa condição, né? E Jesus de fato nos oferece isso. Mas a gente gostaria de tratar nesses textos que a gente acabou de ler nessa noite, sobre o que isso significa para a gente, né? Como a gente poderia trazer essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para os nossos dias, né? É bem interessante que esse texto, o contexto que ele foi escrito, se os irmãos lerem anteriormente, vocês vão perceber que tem uma oração que Jesus Cristo faz pelos discípulos, né? E esse texto ele vai tratar de uma questão bem interessante, é que os discípulos haviam voltado, né, daquela missão que Jesus havia dado para eles. Não sei se os irmãos lembram, né, quando Jesus escolheu 70 e dividiu eles de 2 em 2 e mandaram eles anunciar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios. Então, tudo isso era o que tinha acontecido. Então, aqueles discípulos, quando chegaram de volta, né, eles chegaram eufóricos, chegaram cheios de alegria, porque tinham visto coisas grandes, tremendas acontecendo, né, através daquilo que Jesus tinha dito para eles. Eles conseguiram expulsar demônios, né, curar enfermos, dar visão aos cegos, enfim, toda aquela história que a gente já conhece bem, né? E eles estavam muito felizes, muito alegres, porque tinham conseguido ver tudo aquilo acontecendo, né? E quem não ficaria? Imagina, né, se a gente vai numa casa do enfermo, faz uma oração, o enfermo é curado imediatamente, o cego volta a ver, né, o aleijado passa a andar, enfim. Todas essas coisas nos alegrariam bastante, não tenho dúvida disso. E os discípulos também ficaram muito felizes com relação a isso. E aí quando eles chegam, né, se vocês olharem os versículos 25 a 27, Jesus faz uma oração por eles, né? Jesus ora e agradece a Deus porque a verdade foi apresentada para os leigos, para os simples, para os humildes, né? E ocultada dos sábios, dos entendidos, dos mestres, enfim, né? E aí
esses discípulos chegam. Quando eles chegam, aí Jesus Cristo, depois da oração, vai dizer para eles assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa interessante, né? Eles estavam muito felizes, né? Aparentemente eles não estavam cansados, aparentemente eles não estavam sobrecarregados. Pelo contrário, né? Veja de que contexto eles estão chegando, né? De que situação eles estão vindo, o contexto dessa passagem do Evangelho. Mas Jesus Cristo diz isso para ele: venham a mim. Na verdade, o que Jesus Cristo estava dizendo era: vocês viram tudo isso acontecer, vocês foram testemunhas, vocês viram o poder de Deus se manifestar. Agora, sejam meus discípulos. Em outras palavras, quando ele diz venham a mim, ele estava querendo dizer isso: sejam meus discípulos. Seja meu discípulo. Então ele estava falando para cada um isso. E Jesus continua falando para nós, né? Que às vezes nos empolgamos com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos fazendo, mas Jesus Cristo nos faz um convite: seja meu discípulo. E aí ele vai dizer, né? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, sejam meus discípulos, os que estão cansados e sobrecarregados. E eu fiquei pensando, né? O que de fato faz a gente, né, ficar cansado, sobrecarregado nos tempos de hoje, nos nossos dias? Eu listei algumas coisas que a gente poderia refletir nessa noite. A primeira coisa seria nós mesmos. Nós somos os responsáveis por muitas cargas, por muito cansaço, por muitos fardos pesados que a gente carrega. Nós somos os primeiros responsáveis por muitas dessas situações de dificuldade, de cargo, de fardos pesados. E aí eu comecei a pensar que fardos seriam esses que a gente coloca sobre nós. O primeiro deles seria o ressentimento, né? Quanto ressentimento a gente vai guardando, acumulando ao longo da vida da gente, né? A gente fica com raiva disso, com raiva daquilo, e aí a gente começa a criar uns ressentimentos, a gente começa a criar situações e começa a criar coisas e mais coisas. Então o ressentimento é algo muito ruim e que isso nos sobrecarrega. E quem faz, na verdade, esse sofrimento, quem traz esse sofrimento para nós, somos nós mesmos, que guardamos isso aí, né? Outra coisa que eu coloquei, que está muito relacionado com os ressentimentos, são as mágoas. Quantas mágoas a gente vem acumulando ao longo da vida, né? Ao longo da vida. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente não quer abrir mão delas. A gente não quer abrir mão delas. A gente faz questão de que essas mágoas nos acompanhem, que essas mágoas não nos deixem. Então a gente fica ali relutando, até parece que ela é uma coisa boa, né? E a gente fica ali brigando para que elas não saiam da gente. Desejo de vingança. Quantas vezes a gente quer que o que aconteceu, o que alguém fez de mal com a gente, ele receba dobrado, ele receba 2 vezes mais, né? O nosso desejo, um dia eu vou me vingar, um dia ele vai me pagar, um dia ela vai me pagar. E a gente vai guardando essas coisas, vai guardando essas coisas, vai guardando esses ressentimentos, essas mágoas, né? Esses desejos de vingança, falta de perdão, né? Tudo está relacionado, né? E esse pacote de coisas que a gente resolve carregar e não abrir mão deles. A nossa arrogância, muitas vezes, somos arrogantes, não queremos saber mais do que todo mundo, queremos estar sempre à frente dos outros, a gente não admite que errou, a gente não admite que as coisas mudaram, a gente acha que está sempre certo. Então todas essas coisas, né, terminam fazendo a gente carregar um fardo pesado demais. A outra coisa que eu coloquei, né, para a gente pensar, seria a própria sociedade que a gente vive, né? Porque no meio que a gente está inserido, a gente precisa sempre mostrar para o outro, né? Pelo menos a sociedade nos ensina isso,
que a gente precisa mostrar para o outro que a gente pode mais do que ele, que a gente tem mais do que ele, que a vida da gente é melhor do que a dele, enfim. Então, esses fardos vão se acumulando na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente, ao invés de viver uma vida leve, de viver uma vida tranquila, a gente vive uma vida pesada, uma vida sobrecarregada. E por fim, né, dentro das coisas que nos faz, né, estar sobrecarregados, seria a religião. Muitas vezes a própria religião, né, ela impõe fardos sobre a vida da gente que a gente não consegue carregar, né? E Jesus Cristo já chamou a atenção dos seus discípulos, né, outrora, para os religiosos da época que tinha essa mania, que tinha essa prática. Veja o que é que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 4. Ele diz o seguinte, se vocês quiserem ler os versículos anteriores, vai ficar ótimo para entender melhor isso aqui. Mas o versículo 4 só ele já diz o seguinte, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Então Jesus estava criticando aqui os religiosos da sua época justamente por criar fardos pesados, né? Por criar regras, normas, leis, coisas que não tinham nada a ver com aquilo que Deus queria que o seu povo conhecesse, soubesse, fizesse e andasse, né? Então os sacerdotes, aquela turma de religiosos lá, né, da época de Jesus, os mesmos que mataram Jesus, né, eles vão criar fardos pesados para que os homens carreguem. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para isso. E aí a gente continua, né, no texto, falando ainda sobre o versículo 28, quando Jesus disse, sejam meus discípulos, sejam meus discípulos. Jesus estava, na verdade, né, fazendo com que eles entendessem que tudo aquilo era importante, sim, mas eles não podiam deixar, né, de se tornar discípulos de Jesus. E para você se tornar discípulo de Jesus, você tem que trocar a sua carga, os seus fardos, né, os seus ressentimentos, as suas mágoas, aquilo que a sociedade lhe impõe, os costumes religiosos que só atrapalham a vida da gente, né, a religiosidade que faz a gente achar que estar perto de Deus é você estar cumprindo regras, orientações, muitas vezes e puramente humanas. E a gente deixa de servir fielmente ao Deus que nos chamou. E aí Jesus Cristo continua, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo, sejam meus discípulos. Sejam meus discípulos. Aí ele vai dizer, né, no versículo 28, no versículo 28, não, no versículo 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo assim, primeiro, sejam meus discípulos, agora, aprendam de mim. Que em outras palavras ele estava dizendo, seja meu discípulo e aceite o meu ensinamento. Aceite aquilo que eu estou lhe ensinando. Receba o meu ensinamento. Aprender de mim, aprender de alguém, é receber aquilo que a pessoa está ensinando. Então Jesus Cristo estava dizendo, aceite o meu ensino, seja meu discípulo, aceite meu ensino. E aí ele vai continuar dizendo por que a gente deve ser o seu discípulo e aceitar o seu ensino, né? Aí ele vai dizer, porque sou manso, e aprender de mim porque sou manso e humilde de coração. Eu fiz questão de procurar o significado dessa palavra no original, ser manso, né? Porque às vezes a gente acha que ser manso é o sentido mais comum daquilo que a gente conhece. Mas olha que interessante, o que é qual é a origem da palavra manso nesse versículo. Jesus está dizendo assim, seja gentil, seja gentil, seja meigo, seja tranquilo,
E uma palavra que a gente usa muito, né, ultimamente, seja leve, né? Seja leve, leve a sua vida com leveza. Tenha, né, Jesus Cristo já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Seja suave. Olha só, a palavra manso no grego, né, esse texto foi escrito em grego, manso, né, significa gentil, meigo, tranquilo, suave. Olha que coisa interessante, né? Coisa que praticamente é a sociedade que nos impõe, que nos diz que a gente deve agir assim, assim, assado, que a gente não deve levar desaforo para casa. Essa sociedade está bem distante disso aqui que Jesus Cristo nos ensina. Seja meu discípulo. Aceite meu ensino. Seja gentil. Seja suave. Seja leve. E aí ele vai dizer mais, não é que é? E humilde. Humilde. Né? E a palavra no original humilde vem de humus. E a gente sabe o significado da palavra humus muito bem. Né? A origem dessa palavra é nada mais nada menos do que o estrumo feito dos restos, dos dejetos, né, que a minhoca produz. Então, o humus é a palavra que vai originar humildade. E aqui, né, Jesus está dizendo que que ele não é arrogante. Então, essa humildade aqui seria o contrário de ser arrogante. Então, não seja arrogante, soberbo, orgulhoso. Então, é esse o ensinamento de Jesus Cristo. Seja suave, seja meigo, seja gentil. Tem até um slogan, né, na sociedade moderna que diz que gentileza gera gentileza, né? Então, ser gentil, ser dócil, ser amável, ser suave, ser tranquilo. Quanta dificuldade a gente tem hoje de praticar isso. Mas era o que Jesus estava ensinando há mais de 2000 anos atrás. O que mais me chama a atenção é que esse ensinamento, né, de ser meigo, de ser tranquilo, de ser suave, de perdoar, Jesus já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Aí hoje os psicólogos, né, estudaram muito, tal, eles também estão chegando a essa conclusão, que quanto mais você leva uma vida leve, uma vida suave, uma vida tranquila, mais você consegue se livrar de muitas doenças e viver, consequentemente, com mais qualidade de vida. E aí, Jesus Cristo diz isso, né? Você vai ser humilde, porque eu sou humilde, né? Ou seja, você não vai ser soberbo, você não vai precisar ganhar sempre dos outros. Você não vai ser orgulhoso porque você conheceu, aprendeu alguma coisa e o outro não teve a mesma condição que você teve, não teve a mesma oportunidade que você teve. De repente, você sabe mais, você conseguiu mais, você conquistou mais, mas isso não deve ser o seu alvo, né? E a submissão é você estar sempre, né, no nível inferior ao outro. Deixa o outro. Esteja sempre no nível menor. Ser humilde é isso. É não ser arrogante, não ser prepotente. Sim, não é fácil, mas é o que Jesus Cristo pede da gente. E ele vai dizer que isso não pode ser uma ação da boca para fora, né? Porque ele diz, e humilde de coração. E humilde de coração. Coração que Jesus está falando aqui são todas as nossas emoções. Ele não está falando desse coração, aquela bombinha que injeta sangue para o nosso organismo inteiro, não, para o nosso corpo. Não, ele está falando do centro das nossas emoções. O coração que o grego utilizava aqui era as emoções, o centro das emoções. Então não tem que ser uma coisa da boca para fora, mas tem que ser uma coisa que irradia todo o seu ser. Por isso que Jesus Cristo diz, aprendam de mim, aceite meu ensino, porque eu sou suave, porque eu sou meigo, e eu não sou soberbo, eu não sou arrogante, eu sou humilde de coração. Minha mente está cheia de humildade,
de mansidão. E ainda é bom lembrar, né, que mansidão é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, se você se diz que já tem o Espírito Santo em você, a mansidão está em você. E por que eu não consigo fazer com que a mansidão domine o meu ser, domine o meu coração? Porque muitas vezes eu esqueço que esse domínio, né, que esse dom, que esse fruto, na verdade, fruto, é do Espírito Santo. E ele está em mim. E eu preciso lembrar disso, né, para que eu possa, quando na hora da vontade de ficar arrogante, de ser prepotente, né, de não perdoar ninguém, eu lembrar, Jesus disse que eu devia ser gentil. Jesus Cristo disse que eu devia ser suave. Jesus Cristo disse que eu devia ser meigo. Depois de tudo isso, né, que a gente acabou de ver, de ouvir, a gente precisa tomar uma decisão. Porque o convite de Jesus Cristo continua valendo para nós, né? E qual é a decisão que eu devo tomar? Eu já sou cristão, eu já creio em Jesus Cristo, já tenho Jesus como Senhor da minha vida. Que bom, não é? Mas a decisão que a gente precisa tomar é de querer levar uma vida leve, de querer ter uma vida suave, de querer ter uma vida tranquila, de querer ter uma vida, né, que, de fato, quem nos vê vai perceber que o fardo que a gente carregava era muito pesado e a gente trocou pelo fardo leve de Jesus. E ele diz muito bem isso. Sejam meus discípulos. Aprendam de mim, ou seja, aceitem meu ensino. Sabe por quê? Porque eu sou gentil e não sou arrogante. Isso a partir do meu coração, do meu interior. Recebam esse convite de Jesus. E que a gente comece a pensar sobre tudo isso que nós ouvimos aqui. E comece a tomar uma decisão, e queira tomar uma decisão, né? E essa decisão eu vou abrir mão dessa sobrecarga que eu venho carregando. Se eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Se eu preciso ser humilde, eu vou exercitar a humildade para que eu realmente me torne uma pessoa humilde, né? Se eu sou uma pessoa arrogante, eu vou tentar me corrigir, me policiar para não estar sendo uma pessoa arrogante. Se tem alguém que eu guardo mágoas, ressentimentos, eu vou começar a falar com Deus e dizer: Deus, eu tenho uma lista aqui de gente que eu já não aguento mais olhar para a cara dela, me ajuda a perdoar, a amar. Enfim, os irmãos sabem o que fazer. Então que Deus nos abençoe e que essa palavra fique nas nossas mentes, no nosso coração. Não apenas sejamos ouvintes, né, da palavra de Deus, mas que a gente possa se esforçar para exercitar a palavra que a gente aprendeu do Senhor. Que Deus nos abençoe. A irmã Sônia louvará mais um hino. Agora eu vou cantar o hino Pode Alguém. Vejam a letra deste hino, que coisa linda ele é. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida? Só não vai me afastar de meu Deus, nem a vida, nem a morte, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado e tratar-me
ódio e rancor. Pode alguém publicar meus pecados, só não vai me afastar do Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir minha vida, que eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, só não vai me afastar de meu Pai. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. Também quero agradecer a nossa irmã Sônia Carvalho, Jonathan Jordão e Roberto Souza, que colaboraram conosco, para que esse culto fosse realizado. Que Deus possa estar abençoando cada um, retribuindo com bênçãos, realizando o desejo dos seus corações. Também quero agradecer a todos que estiveram conosco na live, que estiveram assistindo. E, se Deus assim nos permitir, no dia 28 de março estaremos novamente adorando ao Senhor. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.